Para viva votos de boa tarde e seja bem-vindo a mais uma edição do Celo Cultural, às tardes de domingo, aqui neste canal de televisão. Estamos a levar até si a edição referente ao dia 15 do mês de março, esse mês que nos é dedicado, nós, as mulheres, de 2026. Como é de hábito, vamos, durante o tempo que é reservado a este programa cultural, levar até si as atividades culturais que marcaram a semana e, como não podia deixar de ser, vamos ter também o nosso momento de conversa. Hoje vamos ter aqui como convidada a poetisa e também escritora infanto-juvenil Zuline Bumba. Mas diferente das outras edições, não vamos começar com a conversa, vamos sim começar a levar até si aquelas atividades que marcaram a semana e de maior destaque. Uma delas é a exposição intitulada Conquista do Cosmo, do pintor espanhol Salvador Dalí, que está de volta ao nosso país, para num período de 6 meses podermos conhecer a obra desta grande referência da pintura mundial. Virado para o surrealismo e comprometido em pintar a verdade de forma mais clara no seu tempo, Dalí descreve em particular na conquista do cosmo a ousadia do homem em atravessar o planeta. Um pensamento transportado em tela branca, com cores luminosas sobre figuras geométricas. Uma exposição que viajou de Espanha para Angola e que neste momento está na Casa Cultural Brasileira em Angola, ou seja, no Instituto Guimarães Rosa. Essa coleção de gravuras revolucionária é conhecida como uma das obras principais do grande surrealista espanhol, o grande revolucionário das artes plásticas do século XX, que foi Salvador Dalí. Entre os ícones da arte surrealista, o espanhol sempre pintou pela verdade de forma irreverente e extravagante, o que levou a crítica internacional a considerá-lo como um louco bom, mas que, se ao olhar para os detalhes dos traços em seus quadros, vai-se compreender a nobreza e o humanismo de um Salvador. Salvador Dalí foi um grande pintor, sim, e um genial artista, no geral, assim como um grande inovador no desenho, enquadrado no movimento, já foi dito, do surrealismo, que foi considerado, do qual foi considerado o seu icono. Há quem diga que mientras outros grandes artistas contemporâneos surrealistas chegaram ao surrealismo por evolução intelectual, Dalí já nasceu sendo surrealista. Esta exposição foi muito mais do que uma simples mostra artística. Constitui um verdadeiro convite à reflexão, à imaginação e à liberdade interpretativa. A conquista do cosmo está em Angola, no quadro do reforço cultural com Espanha, onde a representação diplomática deste país europeu contou com o apoio do Instituto Ibero-Americano e da ENSA, Empresa Nacional de Seguros de Angola. Por se tratar da segunda vez que temos o privilégio de apoiar exposições desta dimensão, a primeira aconteceu com Pablo Picasso, que foi igualmente marcante. Ao apoiarmos iniciativas como estas, afirmamos uma convicção profunda com as artes, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e da sensibilidade artística na sociedade angolana. 9 meses é o tempo de estadia desta exposição de Salvador Dalí em Angola, que começou numa viagem por Luanda, Benguela, Huila, Huambo e Bié, e que volta para a capital do país, onde vai estar patente no Instituto Guimarães Rosa e se poderá ser observado ao detalhe até o dia 17 de abril. Conquista do Cosmos, obra do pintor Salvador Dalí, vai estar exposto até o dia 17 deste mês no Instituto Guimarães Rosa. Vamos seguir, dizer que as mulheres da Rua de Olivença, do município do Rangel, foram homenageadas durante este mês de março. A homenagem aconteceu dentro do projeto cultural Mamaieto. Foi um daqueles sábados à boa maneira do Marçal. Estava tudo acautelado. Os mais novos entretidos no futebol salão. Os adultos numa tarde cultural.
E na mesa, a nossa culinária. Eram aqueles pratos de comer com os olhos. Tudo acontecia aí mesmo, na rua de Olivença. E fazia sentido, porque as senhoras desta rua já pediam o programa Mamãe Yeto e justificaram a escolha do local com histórias interessantes. A primeira foi de Esperança Duarte, que andou de Sambacaju a Lucala para fugir dos conflitos. Foram 59 quilômetros. Ela passou no Calambo, Lucala, Caculucalucala, lá andamos a pé. Anda uma distância daqui, aonde é que escureceu, dorme com as crianças. Conseguiu chegar a Luanda e fixou residência no Marçal. Logo a seguir, a história de Maria Gurgel. Falou do Salão do Bom Jesus, onde tocavam os discotequeiros Teixeirinha e Armando. E citou também o nome dos conjuntos da época. Tínhamos o Bolsa 70, tínhamos um Goma Geis, tínhamos o Goleiros do Ritmo. Eram os grupos que já faziam parte destes salões. Era o tempo das matinês e soirês. As mais novas só entravam com autorização dos pais, mas nem sempre era assim. Eu pulava a janela, umas vezes uma amiga mais velha ia me pedir na minha mãe, mas outras vezes eu pulava, mas uma vez me apanharam e aí já não foi possível. Ir à matiné. Enquanto o clima aquecia, ouvimos a cena real de Ana Domingos, a mãe das trigêmeas. Dizem os moradores que foi uma das primeiras no Marçal a ter um parto gemilar. Uma história que nos anos 80 fez correr rios de tinta na imprensa, lembrando aqui a história desta senhora. O hospital da Mendeu, Palpega, os cubanos, ainda estava com os cubanos aqui, os congolenses, apoiaram. A chegada de Irina, Irma e Indira deu lugar a uma festa em casa. Tínhamos direito à mesa, a mãe metia assim umas teiras, só tem que ser gêmeos. Nós éramos tão parecidas que ela metia uma fita, cada um tinha uma fita, uma vermelha, uma azul e uma amarela. Ela distinguia-nos através da fita. Infelizmente, aos 31 anos, Indira acabou por falecer. É como se diz, é melhor rir para não chorar. Nada melhor que balançar o corpo. Coisa que as moradoras Gina da Costa e Esperança Duarte sabem de cor e salteado. São os exemplos do passado que servem para a nova geração. Justamente para que essas senhoras possam passar o testemunho às atuais e futuras gerações femininas naquilo que é a gestão exemplar das próprias famílias. Famílias sustentadas por meio da música. Outro caso interessante é o do músico e compositor Jojo. Canta no mercado Asa Branca, tem mais de 40 músicas escritas. Não grava por falta de apoios. Está a perder a visão. Nega-se a ficar no Muro das Lamentações. Jojo pretende abrir uma escola de música, um projeto. Avaliado em 4 milhões de kwanza. E pronto, ali praticamente esse dinheiro era para comprar quê? Guitarras, computadores, quadros, alugar um bom sítio que é para meter a escola de música. A canção mais pedida pelos apreciadores é Fefinha. Fefinha, agora está na... Não passo o dia a lamentar, não passo o dia a chorar. O amor da vida Isso é. Vamos aí analisar e ver a possibilidade de não é, nós buscar aí alguns parceiros e poder ajudá-lo a concretizar este sonho. Quem quase estava a viver um sonho eram as convidadas da 10ª edição do Mamãe Yeto. A animação parecia não ter fim. Voltamos à moradora Ana Domingos, uma das vendedoras mais antigas do Marçal. Vendeu nos principais mercados de Luanda, Cajueiros, Tungangó e Roque Santeiro. Ela não aconselha a venda em locais impróprios. Não perde nada. Não dão corrida, não te recebem as coisas. Depois da dança de roda, os brindes às 26 senhoras da rua de Olivença. São panos africanos que já nesta semana poderão ser encaminhados ao alfaiate da Travessa dos Coronéis. A homenagem às mulheres do Rangel. A última semana também foi marcada com teatro. Um grupo moçambicano exibiu a peça Ninquetes, baseada na obra de Pauline Chiziane. A atividade esteve inserida no projeto Luarte.
A sala do Cine Teatro Cachito foi pequena, ninguém queria perder a peça teatral Niquete do grupo moçambicano Luarte. Um ambiente preenchido por luz e cor, para além da indumentária, demonstrava a cultura moçambicana. A peça Niquete retrata a história de um homem oficial da polícia que vive com 5 mulheres. Uma peça extraída da obra da escritora moçambicana Paulina Tiziane. Abusada, desprezada. Escuta aqui. O meu marido é vosso superior. Se o seu marido a deixa, a senhora deve ser muito fria e muito azeda. É cultura africana, é teatro africano e estamos a explorar a nossa cultura, a nossa tradição. E estas 5 meninas que vão para o palco e tentam dar vida ao personagem, tentamos fazer a coisa ter um bocadinho mais de sabor e ser bonito de assistir. Então, hoje saímos daqui muito felizes porque o público esteve connosco, o público vibrou connosco e fizemos aquilo que nós estivemos a preparar para a digressão. Numa altura em que se celebra ou se homenageia a mulher moçambicana. E sendo uma peça que é de uma escritora moçambicana e é representada por 5 mulheres e enquadrava-se muito bem para esta programação. E também percebendo que o que a história retrata assemelha-se com as vivências ou as culturas daqui de Angola. Então foi nesse âmbito que surgiu esse projeto para essa digressão. Sentimos-nos, posso assim dizer, muito acolhidos, nós podemos sentir o público, ele estava receptível, ok? Estava a reagir às coisas, estava a sentir as coisas no momento certo. Quando a Rami ou uma outra personagem sofria, o público também sofria. Encantado com a peça, o público presente fala da importância deste intercâmbio cultural. Foi espetacular, amei imenso. Esse intercâmbio todo é muito necessário entre países, entre continentes e poder... Foi visto aqui, não há tanta diferença quanto à cultura, aos hábitos e os costumes. Somos, afinal, todos africanos, somos todos irmãos e foi maravilhosa essa experiência. Os momentos que mais me marcaram foi quando o Tony praticamente perdeu todas as 4 mulheres, mas a primeira mulher foi a que mais resistiu. Ela apresentou a sua persistência e acreditou naquilo que é o amor de acordo à primeira relação. Gostei do que vi, foi uma surpresa, é uma peça que retrata a nossa realidade como banto, povos africanos. Retratou da história de um homem que tinha mais de uma esposa e no final de tudo, a menos valorizada é quem ficou com ele. O grupo de teatro Luarte está a realizar uma turnê pelo país. Já estiveram nas províncias da Huila, Benguela e Namibe, onde realizaram 12 espetáculos em cada província. Estou satisfeito na medida em que não temos condições técnicas para fazer o espetáculo como ele merece. Portanto, são condições mínimas, nós temos um mínimo de luzes. Mas o espetáculo é tão bom, quer dizer, a natureza do próprio espetáculo é tão bom que vence praticamente essas questões todas. Mas é um alerta também, né, um alerta para que as nossas salas de espetáculo tenham, com o tempo, as atividades regularizadas e que também as condições técnicas estejam ali ao dispor dos utentes. Fazia muito tempo que nós não víamos bom teatro e graças a este grupo podemos reabrir a sala do Cine Teatro Cachito, não é? E esperamos que a sala permaneça aberta. Nós estamos a negociar com o empresário para que os grupos locais possam apresentar as peças que se impõem aqui nesta sala. O grupo está na província do Bengo no âmbito das Jornadas Março Mulher. Para além da exibição da peça teatral, o grupo vai promover um workshop visando a troca de experiências entre atores moçambicanos e angolanos. Niquetes, uma história de poligamia, livro premiado de Paulina Tiziane, foi levado ao teatro pelo grupo Projeto Luarte, um grupo de Moçambique. É chegado o momento de fazermos a habitual pausa aqui no Celo Cultural. Daqui a instantes estaremos de volta. Vamos continuar a levar até si a informação e há de chegar aquele momento bom para a conversa. Até já.
E renovo-lhe os votos de boa tarde e de boa disposição. É bom saber que continua aí deste lado, porque vamos seguir com o Selo Cultural. Nesta altura, vamos estender o nosso sinal até o Miramar, mais propriamente no espaço Prova de Arte, onde está a decorrer mais uma edição do Domingo à Nossa Maneira. E para este domingo, o convidado especial é o conjunto Jovens do Prenda. A acompanhar a atividade está o repórter Selo Cultural, Orlando Luiz. Orlando, boa tarde. Rosa, muito boa tarde. Hoje o espaço Prova de Arte traz como fotografia de cartaz Jovens do Prenda, uma banda de música conceituada aqui nas lides da música angolana, e hoje vai exatamente cantar para este público que está aqui, digamos, presente. Entretanto, este grupo Jovens do Prenda é um grupo histórico, como disse em instantes, da música angolana, e promete levar ao público um repertório composto por 24 músicas. E importa ainda referir que antes deste mesmo espetáculo, o grupo realizou uma visita no período, digamos, matinal, onde de facto visitaram familiares dos integrantes da mesma banda e constataram também, digamos, algum espaço histórico para onde teve de facto a gênese do mesmo grupo. Entretanto, é efetivamente este conteúdo que nós trazemos exatamente aqui, e antes da atividade começar, vamos exatamente conversar aqui com um dos integrantes da banda, é baterista. Já agora vai falando em direto para a televisão pública de Angola. Boa tarde. Boa tarde, eu sou João de Loba, baterista do Jovem do Prenda. Hoje estou feliz por a Prova de Arte fazer uma excursão, conhecer onde fundou o Jovem do Prenda, o salão do Jovem do Prenda. Eu estou feliz por isso. Nunca fizeram isso. E estou muito agradecido por isso. Espero que façam mais vezes. E estou agradecido. Ok, são 24 músicas que vão, digamos, apresentar aqui, e disse em instante de que tiveram uma atividade que visitaram a sede também da banda. Como é que visitaram, como é que constataram? Bem, aqui a sede do Jovem do Prenda é uma sede simbólica, é uma sede que é de referência. O Jovem do Prenda cresceu ali. E é ali onde nasceu o Jovem do Prenda. E hoje, essa visita, estou agrado por isso, conhecerem a sede do Jovem do Prenda. Obrigado. É aqui, digamos, um dos integrantes da banda, o baterista, que fala exatamente da atividade dos Jovens do Prenda. Vamos aqui conversar também com uma jovem que veio efetivamente para acompanhar, digamos, este show. Boa tarde, muito jovem, e disse há instante, há pouco, de que tem uma forte influência, aprecia a banda. É a primeira vez que vem assistir o show desta banda? Sim, boa tarde. O meu nome é Emma. Sim, é a primeira vez que venho assistir o show da banda. Acompanho-os a partir de casa, ouço muito, todos os finais de semana praticamente. E hoje está a ser um prazer vê-los aqui. Qual é a expectativa? O show vai começar já dentro de instantes. Qual é a expectativa? Que eles brilhem, né? Que eu possa gostar conforme gosto de ouvir em casa. Obrigado. Aqui, digamos, uma fã da banda que vem assistir, digamos, Jovens do Prenda pela primeira vez, e efetivamente para este momento que se impõe, há muitos rostos, digamos, conhecidos da cultura que também estão, digamos, presentes, jornalistas culturais e, digamos, outras figuras também ligadas à mesma
cultura. Entretanto, estão todos expectantes quanto a este show que deverá começar dentro de instantes. Vamos também conversar com, digamos, jornalista cultural que vai chegar até a nós para, digamos, falar também para a televisão pública de Angola, sobretudo para o espaço Selo Cultural, que vem também para acompanhar efetivamente este show dos jovens do Prenda e claramente muita expectativa em torno deste mesmo espetáculo. Vamos agora falar com um jornalista cultural. Já agora, boa tarde, está em direto para o Selo Cultural da televisão pública de Angola. É Jovens do Prenda que efetivamente vão abrilhantar aqui o palco. Jovens do Prenda, que é uma banda icónica da música popular angolana. É preciso sublinhar que em 1968 os Jovens do Prenda fazem 60 anos e já aqui também é um processo de renovação da banda, mas eles têm ainda um indivíduo fundador dos Jovens do Prenda. Ou seja, que é o Didi da Mãe Preta, que infelizmente não vai estar aqui por motivos de saúde, mas está bem, está só doente, pelo que sei. Então é um dia para vermos aqui uma banda que é parte da história da música popular angolana. Aliás, não é possível conceber, pensar música popular angolana, portanto essa fase moderna da música popular angolana que começa a brotar aí no final dos anos 60, sem mencionar os Jovens do Prenda. Raimundo, o que é que a banda Jovens do Prenda representa para a música urbana e que contributo eles trouxeram à cultura angolana? É para a música urbana e não só, não é para a música angolana de forma geral, porque os Jovens do Prenda, também podemos citar os Quiedos, mas aqui no caso os Jovens do Prenda os Jovens do Prenda são uma marca que marca, por exemplo, a identidade da música popular angolana que brotou aqui no meio urbano luandense, fundamentalmente. Muito bem. Obrigado, aqui o jornalista cultural. Vamos também, digamos, ouvir aqui uma voz autorizada, a sinal de que não pode falar exatamente para a televisão pública de Angola. Pensávamos nós que teríamos também aqui o Reginaldo Silva para falar da televisão pública de Angola, mas dá sinal de que não há condições para falar, sobretudo, sobre este show que deverá começar dentro de instantes. Rosa Lemos, é efetivamente este apontamento que fazemos neste momento desta banda histórica que vai apresentar dentro de instantes 24 músicas que efetivamente que é uma música, que são músicas que vão tocando o coração dos presentes, de que marcou uma geração e continua efetivamente a atingir até sobretudo os mais jovens. Daí que a razão há efetivamente essa jovem que entrevistamos há instante, de que também sentiu-se influenciada ouvindo essas músicas, apesar de que são músicas muito antes do seu nascimento, mas aí a força da música, da cultura, e que hoje é influenciada sobretudo esta música e vem pela primeira vez acompanhar efetivamente o show dos jovens da banda. Entretanto, o que se vê aqui também, há outros jovens senhores que também estão presentes para este show, que vieram efetivamente para, digamos, este show, mas há sinal de que também podemos falar aqui com o músico Dom Caetano. Dom Caetano, um senhor da música angolana, vem exatamente prestigiar também este encontro que reúne a antiga e a nova geração, sobretudo dos que vêm aqui acompanhar os Jovens do Prenda. Não, eu penso que é um momento bom. Antes de mais, os caros telespectadores lá em casa saibam que estamos aqui num espaço Prova de Arte, onde desta vez vamos também conviver com os mais jovens músicos, os mais velhos, e eu venho para fazer parte também da equipa dos Jovens do Prenda e não muito como um artista individual, embora ser individual neste momento. Mas bom, penso que estamos aqui, muita gente amiga, boa gente, convivas dos maiores espaços da cidade de Luanda, e vamos fazer acontecer o dia de hoje. Uma viagem que será turbulenta, afinal de contas são 24 músicas que serão apresentadas aqui. Sim, eu penso que se calhar até podem ser mais, não é? Porque
na minha intervenção. Naturalmente vão haver outras canções também, os Jovens do Prenda, tenho certeza que vai para lá de mais de uma dúzia de músicas, e há aqueles que aparecem até em momentos, em ocasiões de improviso, também se fazem um palco para fazerem o gosto às suas habilidades e agradecer agradar a opinião pública. Já bem, para terminar a nossa entrevista, que exemplo a nova geração deve tirar, sobretudo, desta banda conceituada Jovens do Prenda? Não, eu penso que uma carreira, qualquer uma carreira profissional, faz-se com disciplina, faz-se com uma certa assiduidade ao nosso trabalho, faz com responsabilidade acima de tudo, para que se possa atingir patamares altos e pertencerem a cenários memoráveis da história da vida das pessoas. Muito bem, estou cuidando que este show seja de facto memorável para os presentes. Muito grato. Muito obrigado e bom trabalho para vocês. Obrigado. Aqui música, a voz de Dom Caetano, que falava exatamente para nós. Vamos agora ouvir Bernardo Santana, também um senhor apreciador da música que está presente. Santana, é efetivamente um momento que vai marcar, sobretudo, ou vai fazer viajar na sua juventude. Exatamente, são os Jovens do Prenda e não tem como. Um agrupamento que sempre apreciei e então estou aqui para voltar a vê-los. Obrigado. Pois é. Rosa Lemos, exatamente, já consegues ver aí a música ao fundo, que conseguimos aí mexer já o pé para que as próximas horas sejam de facto tensas e efetivamente nos próximos serviços ou ainda ao decorrer desse espaço nós voltaremos para descrevermos o momento em que a banda estará aí no palco para brilhantar-nos com as 24 músicas inicialmente para este mesmo show. Daqui do Prova da Arte recebam os abraços de Antônio Luamba e Orlando Luiz. Boa tarde. Boa tarde, Orlando Luiz, e até já. Esperar que ao longo desta edição do Selo Cultural possamos tê-lo de volta e acompanhar então o que vai acontecer, o que já começou a acontecer, melhor, aí no espaço Prova da Arte, no Miramar, mais uma edição do Domingo à Nossa Maneira, onde o conjunto emblemático Jovem do Prenda é o convidado especial. O momento em que os presentes certamente terão a oportunidade de apreciar grandes sucessos que marcaram estes longos anos de carreira dos Jovens do Prenda. Bem, nesta altura vamos já acompanhar o perfil da convidada para este Selo Cultural. A nossa convidada, tal como eu fiz referência no começo, é Zuline Bumba. Zuline Bumba, escritora, poetisa e também declamadora. Nasceu aqui na cidade capital em 1973. Conheça a sua trajetória. Virado para o surrealismo e comprometido em pintar a verdade de forma mais clara no seu tempo, Dalí descreve em particular na conquista do cosmo a ousadia. O Selo Cultural navegou no belo e enigmático mundo da poesia e encontrou Zuline Bumba, escritora, poetisa e declamadora. Aliás, como figura ligada às letras, talvez o seu ponto forte seja este último, porque ela declama com pureza e simplicidade. Nota-se um calor sentimental quando Zuline Bumba se põe a declamar. Dentre as variedíssimas ocasiões, declamou no Centro Cultural Dr. Antônio Agostinho Neto para saudar o centenário do poeta maior. E na Galeria Selamar, um poema dedicado às primeiras damas da SADEC. É uma contista que se dedica à literatura infantil, onde as suas fábulas ganham destaque. Por exemplo, o aniversário do Rei Leão. A fábula conta a história da festa organizada para o Rei da Selva. O convidado de honra era o caracol. Morava na outra margem do riacho, só que nenhum animal se predispôs a ajudá-lo a chegar à casa do aniversariante. É o seu livro mais lido e, como não poderia deixar de ser, venceu com esta mesma obra o Prémio Literário Jardim do Livro Infantil em 2012. Quase todo o país conhece esta obra.
O aniversário do Rei Leão é tema de teses de licenciatura e de mestrado. Houve quem dissesse que quando Zuline escrever uma obra melhor que essa, vai ganhar um prémio internacional. A outra obra de Zuline Bumba é O Menino Colombo e os Dois Lenhadores. Livro que retrata a importância do meio ambiente e as consequências do abate de árvores para a natureza. Escreveu também, em 2013, a obra Cambinda, A Roda da Amizade e O Menino Zola e as Flores, em 2015. Despique na Natureza, em 2016. E em 2021, Felícia, a menina que sonhava ser polícia. Mas antes, Zuline Bumba fez parte de duas antologias. Em 2004, a antologia poética Geografia Mágica da Quianda, da Brigada Jovem de Literatura. E 10 anos depois, colocou as impressões digitais na antologia internacional de contos de Natal, com a obra O Natal da Família, da menina Wayami. Mas quando é que acontece o primeiro contacto com a escrita? Foi aos 12 anos, na República Democrática do Congo. Lá ela participava na escola bíblica de férias, onde era incentivada a ler. Em 2002, integra a Brigada Jovem de Literatura. Foi um cenário adequado para aprender mais sobre escrita criativa e declamação. Esteve num grupo de poetas que recebeu José Manuel Durão Barroso, antigo primeiro-ministro português, na União dos Escritores Angolanos. Zuline participou de um jogral com os membros da Brigada Jovem de Literatura. Zuline Bumba parece estar talhada para escrever livros que falem sobre educação ambiental, pois das 7 obras publicadas, 4 são de educação ambiental. No ano passado, ela fez parte de uma conferência com Cremilda de Lima, Maria Celestina Fernandes, Yola Castro e Soraya Mendes, que são, como se diz, a fina flor da literatura infantil em Angola. É caso para dizer, temos uma convidada de luxo no Selo Cultural. E tal como disse Orlando, a finalizar a apresentação do perfil, temos sim senhora, uma convidada de luxo hoje aqui no Selo Cultural, Zuline Bumba, escritora, poetisa e também declamadora. Zuline, boa tarde, bem-vinda ao Selo. Boa tarde, Rosa. Muito obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na TPA, especialmente no vosso programa. É um prazer enorme poder recebê-la. Em instantes, na apresentação do perfil, podemos conhecer um bocadinho mais quem é a Zuline Bumba, mas, por favor, conta-nos como é que nasceu esta paixão pela literatura infantil. Eu sei que, para além de escritora, já aqui disse, é poetisa e também declamadora, mas vamos começar pelo lado da escrita. Como é que nasceu esta paixão pela escrita, Zuline? Bem, a paixão pela escrita começou aos 12 anos de idade. Isso na RDC, que é a República Democrática do Congo. Na altura, com os meus pais, ia sempre na Igreja Metodista Unida, que é da comunidade angolana daquele país. Então, os meus pais eram extremamente religiosos e não tinha como os filhos não seguirem as pegadas. Então, nesta igreja havia um programa que é EBF, Escola Bíblica de Férias, em que, naquelas férias grandes, né, em que os alunos estão todos de férias, havia esta programação religiosa em que os meninos eram postos alguns ensinamentos bíblicos, espirituais, para aprenderem mais sobre valores, tanto da religião como também do dia a dia. E foi a partir daí que eu comecei a ganhar, então, o gosto. Por quê? Porque depois havia uma cerimônia no fim, em que os meninos eram submetidos então a um programa onde houvesse declamação, teatro, enfim, de tudo aquilo que se aprendeu ao longo deste programa EBF. E eu, então, fui sobressaindo mais na poesia. Ok. E foi a partir daí que surgiu, então, o gosto. Aí já não parei mais. O gosto pela escrita, mas qual foi o momento em que decidiu que queria poder escrever histórias para crianças? Bem, o gosto surgiu em 2010. Foi de repente, o Ministério da Cultura estava a organizar o concurso
Jardim do Livro Infantil, que é o maior galardão da literatura infantil angolana. Eu havia participado, infelizmente não ganhei neste ano. Eu, se não estou em erro, não sei se foi a Iola Castro. Depois, o ano a seguir, venceu o Áureo. E em 2012, então, persisti e fui consagrada vencedora. A partir daí já não parei mais. Nunca mais parou. Nunca mais parei. Só para ter ideia, o Ministério passou a me contactar para que pudesse, então, dar alguns textos, né, que tivessem um pendor didático pedagógico, uma certa qualidade, para que fossem, então, publicados. E foi assim, então, que o Ministério publicou 5 títulos meus e passei a ser parceira privilegiada deste mesmo Ministério a partir do INIC, na altura, que era o Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas, que agora passou a ser a ANIC, mudou sua agência. É certo. E onde é que vai buscar a inspiração para escrever as suas histórias, Zuline? E, para já, quais foram as referências, né? A partir do momento em que já tinha ganhado gosto pela escrita e depois pela literatura infantil, quais eram as referências que tinha no começo desta aventura pelo mundo da escrita e onde é que vai pegar a inspiração para as histórias? Bem, as referências foram alguns escritores renomados, membros da União dos Escritores Angolanos, faço o pleonasmo, porque muitas das vezes nós, né, da nova geração, pensamos que o facto de ter já alguma coisa escrita, automaticamente podemos ser já considerados escritores, mas nada disso. É mesmo uma grande responsabilidade. Daí eu ter bebido muito desses escritores, porque nós, enquanto escritores ou alguém que quer seguir esta carreira, é preciso irmos investigando, saber o que é que os outros já escreveram, como é que escreveram. E eu fui me destacando muito, porque bebi muito das experiências destes muitos mais velhos, e isso até foi mesmo naquela fase ainda da famosa MAC, às quartas-feiras, em que os escritores estavam constantemente na União dos Escritores Angolanos. Então, era mesmo aquela troca de experiências, era beber muito, a humildade também valeu muito, porque muitos jovens não têm esta humildade de irem diretamente ao encontro de alguém que sabe mais, achando que eles já estão no bom caminho, para eles é o suficiente aquilo que Sente este imediatismo por parte dos novos escritores? Sim, eu sinto. Isso tem comprometido de alguma maneira a qualidade dos seus trabalhos? Sente esta falta de preparação pela questão de, num curto espaço de tempo, sem estarem preparados, sentirem-se já escritores e preocuparem-se em fazer a apresentação das suas obras? Bem, é mesmo de lamentar. Eu sinto muito isso, sobretudo nesse nosso gênero. É muito complicado principalmente escrever, quando se escreve para crianças. Principalmente. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas pensam que são crianças, qualquer coisa dá para lhes entreter, escrever alguma coisa e vão. Mas não é bem assim. Não é bem assim, porque é uma grande responsabilidade. As crianças também são curiosas, as crianças querem saber um bocado mais, qual é a essência, enfim, um bocado sobre aquilo que é o seu mundo, né? Transformado em literatura. Então, é mesmo grande responsabilidade. No caso da Zuline, como é que tem sido o seu processo criativo? Olhar para essa que é a responsabilidade de quando se escreve para as crianças. Bem, eu, além de me inspirar, só para complementar aquela pergunta anterior, eu me inspiro muito no dia a dia. Eu sou uma pessoa também muito curiosa. Eu assisto de tudo um bocado, leio também de tudo um bocado, além das obras, já que disse dos escritores consagrados, né? E não só, nós vamos vendo um bocado de tudo, bebendo um bocado de tudo e vamos extrair aquilo que realmente interessa para nós, para as crianças e para a sociedade. E como é que funciona esse seu processo criativo quando se propõe escrever um novo livro?
Bem, o processo criativo é prazeroso. É prazeroso. Eu digo que, além da inspiração, nós temos que dar o máximo. É preciso que haja mais labor. Quer dizer, 30% é inspiração e 70% é mesmo muito trabalho. Esse trabalho passa por saber escrever bem, ler bem, investigar. E no caso mesmo do nosso gênero infantil, buscar o imaginário, tornar-se criança, assistir um bocado também esses desenhos animados, enfim, fala-se muito dos heróis. Mergulhar no mundo das crianças. Mergulhar mesmo no mundo das crianças, tornar-se mesmo criança. Tanto mais é que a literatura infantil tem mesmo este pendor, as palavras são aquelas cativantes, próprias para aquela faixa etária. Então é mesmo uma grande responsabilidade, não é fácil. Mas é prazeroso. Certamente. No que toca à nossa cultura azulina, a cultura angolana, também há esta preocupação de fazer com que ela esteja presente nas suas obras. Olhar para aquelas que já estão disponíveis agora, que estão disponíveis, né? Já lá vão alguns anos no mercado. Realmente, eu também já tenho tido esta preocupação. Aliás, um escritor que se preze deve ter mesmo esta componente toda. Isso deve estar tudo incluso. É só para ter ideia. No meu livro, Cambinda, quer dizer, as pessoas podem perguntar, mas Cambinda, por quê? O que é isso? Mas é para dizer que é um nome de origem ganguela. E é o segundo rapaz na origem ganguela. Portanto, chama-se Cambinda. Por isso, tem tudo a ver com a nossa cultura, os nossos hábitos e costumes, os nossos nomes. E eu, enquanto escritora, tenho me preocupado mesmo com isso. Tanto mais, é só para ter a ideia da minha grande curiosidade. Todos os dias na TPA, quando passa aquele programa informativo em línguas nacionais, eu também sou daquelas pessoas atentas, fico sempre atenta, anoto alguns nomes, assim depois vou investigar com quem sabe melhor do que eu, porque são várias línguas e claro que eu não domino bem todas, e eu procuro transmitir isso, trazer isso nos meus escritos. Então, daí a preocupação. É importante que as crianças tenham contacto com aspectos ligados à nossa cultura dentro da literatura também. Até que ponto isto é importante, Zulina? É importante, por quê? Porque, primeiro, é que um povo sem cultura é um povo sem identidade. E as crianças, claro, fazem parte deste mesmo povo. Então, devem também automaticamente identificar-se com a nossa cultura. E nós, enquanto fazedores, né, de arte, particularmente na arte da literatura infantil, devemos nos preocupar em trazer este enredo todo cultural, o acervo cultural, para os nossos escritos, para as crianças irem tomando consciência daquilo que realmente nos pertence. É por aí. É importante que estejam por dentro. Sente que também tem havido essa preocupação por parte de outros escritores que escrevem para crianças, tendo em conta o contacto que tem com a literatura infantil feita aqui no nosso país, para além de entreter, a questão da pedagogia, no que toca os hábitos e costumes, está presente na literatura infantil disponível no mercado? Bem, por aquilo que eu já li, penso que uma boa parte, sim. Tem tido esta preocupação? Sim, tem tido esta preocupação, sobretudo os precursores da literatura infantil, Cremilda de Lima, Maria Celestina Fernandes, Johnny Bella, Canguimbo Ananás, Marta Santos, Kudijimbi, a própria Yola Castro também, e vários outros. Eu já li as suas obras e todas elas têm sempre alguma coisa a ver com a nossa cultura, a nossa identidade. Então, estamos num bom caminho. Certamente. Zulina, a literatura infantil, ela pode ajudar na educação e também na formação da identidade da criança?
Sim, certamente, porque uma criança que lê torna-se diferente daquela que não lê. É uma criança que adquire mais conhecimentos, é uma criança que se torna muito mais bem educada, que sabe estar, sabe expressar-se melhor. Mesmo na escola também, é uma criança que está constantemente a questionar os professores sobre qualquer coisa que esteja curioso a saber. Por quê? Porque aprendeu a ler. É daquelas que têm o hábito da leitura. Então, é prazeroso ver uma criança assim, dá gosto. E são aspectos que a Zulina tem demonstrado nas obras que eu tenho aqui comigo. Eu tive a oportunidade de ler na totalidade o Despique na Natureza, li também o livro A Festa o aniversário melhor do Rei Leão, a Roda da Amizade, Cambinda, este que acabou de fazer referência. São questões ligadas à educação cívica, que podemos encontrar bem no final aquilo que se chama moral da história, para além das questões ambientais, em que também abordas muito nas tuas obras, Zulina. Realmente, a literatura infantil tem mesmo disso, aliás, deve ter um pendor didático pedagógico. Então, nós, os escritores, eu em particular, me preocupo muito com isso, a questão da solidariedade, do amor ao próximo, do respeito pelas diferenças, da própria educação, o respeito pelos mais velhos. Está tudo bem retratado aí nos meus livros. E sem deixar de lado, né, a questão da educação ambiental, porque é de pequeno que se torce o pepino. E eu tenho estado a fazer questão de escrever muito sobre ambiente. Agora vamos olhar um pouco para aquela que é a realidade, para quem se propõe escrever para crianças a nível do nosso país. É muito desafiador escrever, publicar livros infantis aqui em Angola? Sinceramente que não. Esta é uma abordagem que às vezes me deixa muito indignada. Mas isto porquê, Zulina? Isto porquê? Há pouco incentivo mesmo para a produção de literatura infantil no nosso país. Lamentavelmente, isso são questões que transcendem-me, sinceramente. Mas deveríamos fazer alguma coisa para mudar o quadro, mas nós não conseguimos. Por quê? Porque imagine agora, nós há 3 anos ainda tínhamos o Jardim do Livro Infantil, que era a maior feira da literatura infanto-juvenil. Hoje já não existe. Não existe, as feiras estão a desaparecer. Está a vir aí o dia 2, que é o Dia Internacional, dia 2 de abril, no caso, que é o Dia Internacional da Literatura Infantil, mas até agora, pouco ou nada. Há poucas ações em torno disso. O ano passado não houve praticamente. Então, a seu ver, o que é que pode ser feito para mudar o quadro? Bem, eu acho que o nosso executivo deve apostar mais, apostar mesmo, seriamente, na literatura infantil. Senão as pessoas vão começar a dizer porque os jovens não leem, as crianças não leem, porque não têm locais, né, para lerem. As bibliotecas, a maior parte, estão aqui na cidade, as mediatecas. Quantas crianças do meio rural conseguem ter acesso às mediatecas? Uma ou outra, mesmo as próprias bibliotecas. Vai-se lá nas bibliotecas, não tem livros infantis, não existem. Eu já estou há 5 anos sem publicar um livro. É muito complicado, é preciso que se mude o quadro rapidamente, porque quando se fala em educação, educação é tudo isso, é leitura. Por isso é que o nosso executivo também está a tentar implementar o plano de leitura, que é o Plano Nacional de Leitura, mas também até agora só está no papel. Lamentavelmente, assim não podemos caminhar. Não podemos caminhar. Quando os outros países já estão avançados,
Eu não gosto muito de dar exemplos, né? Pronto, cada país tem a sua realidade. Nós tivemos um processo longo de guerra, mas nessa altura já não se justifica. Por quê? Porque existem outras ações que estão a ser executadas. Eu até sugeria, por exemplo, que no Orçamento Geral do Estado houvesse cabimentação, especialmente para a promoção da literatura infanto-juvenil no país. Esses mesmos livros haviam de ser distribuídos a nível das escolas. Eu penso que isso pode ser feito, ou mesmo através das administrações. As administrações deviam ter uma cabimentação, especialmente só para produzir, pelo menos naquele ano, livros infantis, mas não acontece. Eu própria estou aqui, já bati portas, já bati instituições mesmo renomadas a nível do nosso país, mas até agora ninguém conseguiu, só diz, não, nós não temos verba para isso, não temos. Okay. Pode até não ter, mas, quer dizer, arranjar uma outra solução, porque nós estamos a lidar com o mesmo executivo. É complicado mesmo, é muito complicado, então deixa muito a desejar. Não é possível estar há 5 anos sem publicar um livro infantil. E depois, quando se publica as últimas tiragens já do meu livro, esse é o aniversário do Rei Leão, só foram 1000 exemplares. O que é 1000 exemplares? Há escolas que têm mais de 1000 alunos e tu estás a publicar 1000 exemplares. Quem é que vai ter acesso? Se naquela escola nem todos terão acesso. A nível só mesmo de Luanda e as demais províncias. Agora só são 21 províncias. São 21 províncias. Então temos que pensar o país. Quando falamos em acessibilidade dessas obras, estamos a olhar também para a circulação do livro. Como é que estamos em relação a este sentido? Temos uma boa circulação, a Azulino publica em Luanda, logo depois é possível encontrar as suas obras em outros pontos a nível do país, ou ainda consiste, ou ainda é uma dificuldade, é uma questão difícil de acontecer? É inexistente isso, Não há circulação Rosa. das obras? Não há circulação, não há. Mesmo aqui em Luanda, não há. É o que eu acabei de dizer. Tu fazes uma tiragem de 1000 exemplares. Imagina, numa escola com mais de 1000 alunos, os 1000 ficam mesmo já naquela escola. Estamos a falar ainda aqui em Luanda. E aqui também temos escolas no meio urbano, rural. Muitos desconhecem totalmente, quer dizer, a existência de um escritor, nunca tiveram contato com um livro. Por conta disso. Outra questão que se levanta também é o valor que é praticado para a comercialização dos livros infantis. Bem, essa questão tem a ver também com o momento que nós estamos a viver, porque as coisas ultimamente tendem a subir. Agora estamos a ver aí a guerra no Médio Oriente, né? E a questão do petróleo já tende a subir. E isso também vai se repercutir a nível dos países africanos e por aí além. E as coisas tendem sempre a subir. O livro sobe. Uma subvenção não seria apropriado para fazer com que mais pais tivessem possibilidade de adquirir e fazer com que as crianças tivessem acesso às obras infantis? A subvenção deveria partir mesmo por parte do executivo. Eu já tive em vários fóruns organizados mesmo pelas entidades do nosso executivo, em que falou-se muito da questão do... esqueço-me... Do mecenato? Sim, da lei do mecenato. Essa lei do mecenato, quer dizer, até agora também, não passa do papel. Não passa do papel. Então, assim vamos caminhar como? Quem é que vai subvencionar os livros? É difícil. Zulino Bumba, vamos continuar esta conversa, vamos querer saber também como é que está no que toca à projeção da literatura infantil fora das nossas fronteiras, mas por agora, e como ficou prometido, não é para já, dizem-me na Regi que não é para já, mas a qualquer momento
Ao longo desta conversa, vamos mais uma vez trazer de volta aqui o Celo Orlando Luís, que está no espaço Prova de Arte, no Miramar, onde está a decorrer mais uma edição de Domingo à Nossa Maneira, e para esta edição o convidado é o conjunto, os Jovens do Prenda. Agora sim, dizem que sim, vamos mais uma vez então ao Miramar. Orlando Luís, mais uma vez boa tarde. Eu acredito que a esta altura o show já começou, as músicas do conjunto Jovens do Prenda já é possível ouvir e, quiçá, dançar aí no espaço Prova de Arte. Orlando. Rosa, votos reiterados de muito boa tarde. Já temos a banda Jovens do Prenda no palco, que já começa a aquecer esses primeiros minutos deste show, e claramente já está a ser um momento bastante caloroso para os presentes nesse espaço Prova de Arte. Vamos aqui falar com João Rocha. É um nome, digamos, bastante conhecido, sobretudo da Associação dos Jovens do Prenda, e está aqui em representação do coletivo dos Jovens do Prenda, que vem efetivamente a acompanhar este show do conjunto musical Jovens do Prenda. Estamos aqui a passar os primeiros minutos deste show. Como é que olha, sobretudo, para esses primeiros minutos do show dos Jovens do Prenda? Realmente, o show dos Jovens do Prenda hoje começou muito bem. O espaço bastante agradável. O espaço Prova de Arte é um espaço com condições para tal. O som bem equalizado, ótimo, e com um espaço com condições para espetáculo dessa natureza. Só para acrescentar que o espaço Prova de Arte é um espaço novo, mas vai dar um outro cariz, vai dar mais vida a este nível de atividade. Vem engrandecer os espetáculos, oportunidades também de trabalho aos nossos músicos da nossa urbe. Está a ser um momento que dá para aproveitar, sobretudo culturalmente. Com certeza, o espaço promete. Sou um frequentador assíduo desse local e tenho provas. Eu recomendo mesmo. Muito bem. Aqui palavras de João Rocha, um dos nomes da Associação dos Jovens do Prenda, que vem efetivamente acompanhar, descreve estes primeiros momentos deste show de Jovens do Prenda como um momento bastante produtivo. Já começa aqui a despertar, digamos, a atenção de todos, mas vamos conversar com, digamos, Adão Felipe, jornalista cultural, também está presente para este show. Claramente é efetivamente um domingo culturalmente assente, sobretudo quando o assunto é mesmo Jovens do Prenda. Sim, os Jovens do Prenda sempre é um motivo de alguma satisfação quando se apresenta, e hoje mais porque foi possível revisitar os locais em que os Jovens do Prenda surgiu, conhecer o primeiro espaço em que eles se apresentaram, os locais de ensaio, os locais do núcleo familiar que constituem Jovens do Prenda, e toda a história sobre o bairro emblemático do Prenda, onde se desenvolveu a atividade dos Jovens do Prenda. E culminar aqui no Prova de Arte com a exibição de Jovens do Prenda como uma amostra de todo o seu percurso musical e artístico é sempre uma boa prenda para os apreciadores da cultura nacional. Muito bem. Adão Felipe, sendo um jornalista cultural, sobre o trabalho árduo que tem feito, sobretudo em prol da cultura, como é que olha exatamente para o grupo Jovens do Prenda na sua contribuição na música urbana e não só, bem como também de forma geral na cultura angolana? Os Jovens do Prenda são seguramente fortes contribuintes para o crescimento da cultura nacional no domínio da música. Ao longo dos seus mais de 50 anos, vem influenciando muitos segmentos de artistas, e penso que os Jovens do Prenda precisam ter, para além dos esforços que eles fazem em termos de organização, precisam ter um apoio institucional que os permite continuar a desenvolver a sua atividade com alguma segurança. Eu estou em crer que a obra de Jovens do Prenda tem que ser perpetuada por via da reprodução, por via da construção da história, mas fundamentalmente também
com o apoio que eles precisam ter para continuarem a ser essa grande entidade cultural que são. Obrigado, Adão Felipe, jornalista cultural que fala efetivamente da contribuição do grupo Jovens do Prenda na cultura angolana. Neste momento está os Jovens do Prenda no palco, está também o grupo carnavalesco União Quiela, que está efetivamente aqui também a brilhantar aqui o palco, onde estão muitos jovens e não só também, digamos, senhores que vieram aqui para prestigiar este momento. Rosa Lemos, é exatamente esse momento. Estamos nos primeiros minutos, a uns 10 a 15 minutos do show, e o momento já está tenso e claramente que nos próximos minutos o momento promete aquecer mais ainda. E claramente que nós do Selo Cultural vamos permanecer aqui, acompanhar milimetricamente este show, e claramente quando haver motivo de reportagem, se precisarem, nós estaremos aqui para voltarmos com sinal para trazer os próximos momentos deste show dos Jovens do Prenda. Orlando Luiz, no Prova da Arte, onde o ambiente já começou a aquecer, já começaram a ser interpretadas as músicas do conjunto Jovem de Prenda, aliás, o conjunto convidado para esta edição de Domingos à Nossa Maneira, no espaço Prova da Arte. Vamos voltar aqui à conversa. A minha convidada é Zuline Bumba, escritora, poetisa e também declamadora. Em instante estávamos a olhar para aquela que é a realidade da literatura infantil, e a questão que ficou é saber um bocadinho mais como é que está a divulgação da literatura infantil fora das nossas fronteiras. Vamos olhar ainda aqui pelos Palopes. Há essa circulação da nossa literatura infantil. Vamos olhar para a literatura infantil e para a literatura de uma forma geral, não é? Há essa divulgação, há essa projeção também da nossa literatura. Tem havido, mas são situações assim muito isoladas. Muito isoladas, sim, não é? muito isoladas. Eu vejo, por exemplo, o Lopito Feijó, né? É um grande escritor dos Palopes, se calhar dos poucos em que a sua obra tem estado a circular nestes meandros. Um pouco também agora o João Melo, que lançou no Brasil, veio também agora a lançar aqui. Acho que são poucos. É preciso que se trabalhe mais para que tenhamos... Se trabalhe mais. Agora, quanto à questão da literatura infantil, né, que eu, o meio em que eu estou mais em altura de falar, pouco ou nada se faz sentir. Pouco ou nada... Então, é um trabalho grande que nós temos que fazer para fazer circular o livro infantil a nível dos Palopes. Eu tenho uma pequena iniciativa, né? Mas foi algo espontâneo, foi quando participei no 4º Encontro Internacional de Educação Ambiental dos países da CPLP em 2017, na República de São Tomé e Príncipe, exatamente na Ilha do Príncipe, em que eu havia feito parte da delegação angolana especialmente para esse evento, em que eu fui uma das poucas escritoras, né, dos Palopes no que diz respeito à literatura infantil, que levou livros de educação ambiental. Então, é um trabalho grande ainda que temos que fazer. Isso, pronto, é uma internacionalização que ainda está a engatinhar. Então, precisamos ter passos firmes para que possamos expandir. Sei que a Iola agora está no Brasil, acredito que através dela, se calhar, o livro poderá circular também neste sentido. Certamente. E Zulina, quase na reta final da nossa conversa, há sempre aquele ping-pong cultural, perguntas rápidas, que vem responder com sim ou não, mas de forma muito breve. Eu vou começar pela primeira pergunta. Um livro infantil inesquecível para si? Um livro... Infantil inesquecível para Zulina?
Que tenha lido, que foi para si, continua a ser... Anitta, não é? Sim, Marcou a infância de quase todos nós, Uma palavra que define para si a infância. A infância é um bom percurso para quem quer caminhar. Uma personagem infantil que a inspira. Branca de Neve. Um escritor ou escritora que muito admira. Yola Castro. Uma história que gostaria de ter escrito. As botinhas fofinhas da Totinha. Ok. Um lugar perfeito para ler um livro infantil. Um jardim. Uma memória que tenha marcado a sua infância. No Lubango. Uma palavra que define a literatura infantil. A literatura infantil é educação, é prazerosa. Um valor que nunca pode faltar num livro infantil, quando se escreve para criança. Valor da amizade, solidariedade, do amor ao próximo. Um sonho para a literatura infantil em Angola. Bem, um sonho, gostaria muito publicar mais livros para crianças, esse é o meu desejo. Um livro seu que recomenda? O Aniversário do Rei Leão. Escrever para crianças para a Zuline é? É prazeroso, é nadar sem me afogar. Se não fosse escritora, o que seria? Jornalista. Uma mensagem para as crianças que gostam de ler? Continuem a ler, porque através da leitura vocês vão se tornar cada vez mais conhecedoras do mundo, terão o mundo na palma das mãos, sem saírem de casa, simplesmente a lerem. Um conselho para quem está agora a começar no mundo da literatura e pretende enveredar para a literatura infantil? Seja humilde. E também deve ter muito labor. É preciso se empenhar bastante, ler de tudo um bocado, escrever também, ser curioso, ter contato com quem já escreveu, ter contato também pessoal com alguns escritores já renomados. Humildade acima de tudo. É o segredo. É o segredo para o sucesso. Zuline Bumba, mais poderíamos continuar a conversar, mas infelizmente o tempo é cronometrado e não está a nosso favor. Mas já sabe, esta vai ser a primeira de muitas outras presenças que certamente terá aqui no nosso Selo Cultural. Obrigada, Rosa. Foi um prazer muito grande e espero estar aqui mais vezes. Aliás, não é a primeira vez. Virá, Acho que certamente. aqui já é minha casa. Okay. Fique bem, Zuline. Por aqui deste lado nós vamos continuar até porque já estamos quase a finalizar esta edição do Selo. Não me vou despedir, como é de hábito, sem antes viajarmos para o baú do Selo. E vale dizer que para esta edição do Baú do Selo, a nossa convidada é cantora, compositora, começou a cantar na casa dos anos 60 e esta atividade foi incentivada por Tonito Fortunato. Estou a falar-vos de Dina Santos. A voz melódica que arrasou nos anos 70, Dina Santos, a negra de pronúncia portuguesada, que chegou, viu, cantou e se consagrou no samba. Ela e Lourdes Van Dunen, de feliz memória, foram das poucas a atuar na Casa dos Rapazes, no bairro Kikolo.
Ricardina de Carvalho Rocha dos Santos é o nome de registro desta cantora e compositora angolana, nascida no Marçal, concretamente no chamado bairro das Mabubas. Tem uma história peculiar. Dina Santos nasceu numa família modesta. A mãe não gostava de ouvi-la cantar. Tinha receio que ela levasse uma vida boêmia e se perdesse pelo mundo. Mas Dina não parava. Sempre que arrumasse a casa, exercitava o canto. A mãe ralhava com Dina Santos, mas ela continuava, nem que tivesse que cantar às escondidas dos pais. Chegou uma altura em que a situação social da família tornou-se crítica. Os pais decidiram pô-la a viver com a madrinha. E quem era a madrinha? Nada mais, nada menos que a irmã de Belita Palma. Como se diz na gíria, a mãe entregou o ouro ao bandido, porque foi a partir do quintal da casa de Belita Palma que assistiu aos ensaios dos Ngola Ritmos. Dina Santos viveu com a madrinha desde os 16 anos até aos 30. Ela inspirava-se no fado, tanto que numa das primeiras aparições com plateia, ela cantou nesse estilo de música tradicional portuguesa e saiu-se lindamente. Estava já a alinhavar uma carreira brilhante. Mais tarde, Dina Santos conhece o Itex. Juntos criaram o grupo com o mesmo nome. Por coincidência, Tonito Fortunato vê os ensaios da banda e fica impressionado. Como dizem os brasileiros, fica de queixo caído. Levou-lhe para cantar no Cine Restauração, um espaço de elite. Aí cantaram Mário Gama, Milita, Sara Chaves, Dionísio Rocha e Chinina. Saiu-se bem, ganhou 15 escudos e um cabaz. Ela voltou a participar no concurso Chá das 6, no Cine Restauração, antiga Assembleia Nacional. Passeou classe, daí em diante foi simplesmente somar e seguir. A consagração aconteceu nos anos 80, com a música Anel, canção que retrata as facetas do seu enlace matrimonial com Vate Costa. Foram mais de 20 anos num casamento que ela dizia atribulado. É a chamada relíquia de Dina Santos. Até hoje, ela não permite que ninguém faça uma versão de Anel. A música e a alta performance em palco levaram Dina Santos ao Brasil, com o grupo Canto Livre de Angola. Atuou com Martinho da Vila, integrou o grupo Semba Tropical nos anos 70, conjunto onde pontificavam nomes como Mamo Queno, Carlos Buriti e André Mingas. Naquela altura, os empresários faziam pedidos à mãe de Dina Santos. Uma das exigências da mãe era que trouxessem de volta a casa. Atuou no Kutonoka.
Lançou-se também no Aguarela Angolana e no Dia do Trabalhador. Gravou um vinil em 1974 na Companhia de Discos de Angola. Com os merengues constavam músicas como Casquel e Mana Fatita. E nesse mês dedicado à mulher, o Baú do Selo, hoje a homenagem à cantora e compositora Dina Santos. Estamos assim a fechar mais um programa. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Como sempre, a equipa de trabalho deseja-lhe uma ótima semana laboral. Já sabe que no próximo domingo nós estaremos de volta para, mais uma vez, levar até si a cultura deste grande e belo país que é a nossa Angola. Fique bem, até o próximo domingo.